Bruno, Redação Mais, vamos lá então fazer uma revisão super direcionada para o vestibular da Universidade Federal do Paraná. Esse processo que já foi, adiado por várias vezes. Nunca na história da UFPR teve tanta distância entre a última prova e a prova presente. Nós temos aí em torno de 18 meses, gente, tá? Então, assim, nessa véspera de prova, o que nós podemos esperar do texto que vai aparecer amanhã na prova de vocês e que vale 30%, moçada. São 30% da nota, tá? Então, assim, 30% é um peso muito grande. O que você tem que ter? Calma, exatamente, tá? Muita calma, muita organização, como sempre você tem na hora de fazer um texto, ok? Então vamos lá. Como que eu separei essa breve revisão nossa aqui? Em dois tópicos, tá? O tópico, por exemplo, padrão UFPR e o tópico, tá? Padrão dissertação clássica, dissertação tradicional, como a maior parte das provas cobram, como é a redação do Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Então, olha só, nós podemos pensar que amanhã, na prova, você tem que ficar atento, tá? Com os enunciados. E o primeiro deles aqui, gente, é aquilo que é tradicional na UFPR, tá? Que é o Padrão Federal do Paraná. Que é o quê? São um texto base, um ou dois textos, normalmente, tá? Vem dois textos verbais, textos de articulistas, textos tirados de jornais, de livros, de sites, aí, de periódicos, e um texto não verbal, uma charge, uma tirinha, uma HQ, um gráfico, um infográfico. Lembrar que é uma prova de compreensão e produção textual. A produção textual de vocês vai ser relacionada com esse texto base, que vai ter, como principal requisito, tá, a construção dele baseada no texto ou nos textos. Então vocês têm que ter muita atenção, tem que prestar muita atenção, tá, para fazer essa proposta. E como, pessoal, que essa proposta normalmente aparece em provas, tá? Então, os enunciados seguem comandos específicos. Então, você vai ler os textos e vai estar lá, escreva um texto no qual você concorde ou discorde de Sartre. Segundo o autor, vamos pensar que é um texto, tá, do Drauzio Varela, de acordo com os textos apresentados. Opa, o texto 1 foi um texto escrito pelo ex-jogador e hoje um dos maiores articulistas da imprensa esportiva brasileira, o Tostão, tá? Então, o texto dele, ele fala exatamente da discrepância que tem entre o investimento no esporte masculino, no futebol masculino e no futebol feminino, tá? E daí, no texto 2, tá? É um gráfico, vamos pensar, que foi publicado em um jornal mostrando a média salarial de atletas que disputam a Série A do brasileiro, tanto no masculino quanto no feminino, tá? Posicione-se sobre a ideia, olha aí, do filósofo. É muito comum nas provas da Federal, eles colocaram nos últimos anos, né, trouxeram Humberto Eco, tá? Trouxeram, daí, se a gente pensar do universo, né, da sociologia, o Bauman, tá? Trouxeram o Jason Brennan, né? Então trouxeram assim nomes bem importantes, tá? Até na questão da mitologia, né? Eles trouxeram aí, tá? Em propostas bem recentes. Então, segundo a ideia do filósofo, do articulista, se formos ter sua opinião, do escritor. Vamos pensar que a gente pode pegar um texto do Machado de Assis, do Lima Barreto, tá? Pegar um texto exatamente de um autor falando sobre o Brasil, eles querendo ilustrar essa questão da temporalidade, de um músico, né? Podemos pegar um Chico Buarque, por exemplo, tranquilamente, um Seu Jorge, tá? Explicite como o autor, apresente razões. Então, esses são os gatilhos que você vai ter na hora de construir a sua dissertação, tá? Você depende do entendimento desse texto. Aqui, galera, né, no seu texto, você deve apontar os elementos do texto base. Quer dizer, a tua produção aqui, ela é totalmente voltada para esse texto ou para esses textos. Não pode fazer uma redação autônoma.
tá? Então vamos pensar, o texto lá, no texto base, citava, por exemplo, o Pondé. No teu texto, você vai ter que retomar a ideia do Pondé. Você concorda ou discorda. Isso é obrigatório, tá? Você não pode fazer a tua redação se o texto original fala, o Pondé fala lá sobre estoicismo na sociedade, você trazer a tua dissertação e na tua argumentação você nem citar o Pondé. Por quê? Porque esse tipo de proposta é uma proposta que está relacionada com o teu entendimento do texto base. Então você tem que citar isso dentro do seu texto. Vamos lembrar que o primeiro tópico, tá, da correção da redação da UFPR vai abordar esse quesito. Então você precisa ter isso muito lógico na tua representação, até para você conseguir, né, dialogar, tá, com o que está sendo pedido. E lembrar o seguinte, você vai fazer isso, você vai citar o texto, vai exatamente seguir o roteirinho do enunciado, né? A Federal do Paraná se coloca aquelas bolinhas pretas assim ao lado esquerdo, então, né? Contextualize, retire, concorde ou discorde da posição do historiador, justifique com argumentos concretos, tá? Então, primeiro ponto, né, a tua produção é baseada no texto base. Segundo ponto, ó, não é obrigatório usar repertório extra. Não precisa usar repertório extra. Você pode fechar a tua argumentação em cima do que você compreendeu, em cima do que você vai concordar ou você vai discordar do texto base, beleza? Agora, olha a concessão aqui, moçada. Embora possa usar. Aí nós temos um problema, que é o número de linhas. Nós não sabemos quantas linhas nós vamos ter. Vamos lembrar que é a primeira vez na história da UFPR, do seu vestibular, se a gente pegar o vestibular da UFPR, existe há muito tempo, mas assim, no século XXI, tá? Nos últimos 20 anos, é a primeira vez que a Federal teve que dizer para todos nós qual que é o gênero que vai aparecer. A Federal do Paraná não costuma colocar os gêneros, né? Lá cai texto argumentativo, cai resumo, cai continuidade de texto, cai transposição de discurso, já caiu fábula, já caiu narração tradicional, já caiu letra de música para transformar em notícia. Então ela é uma universidade que trabalha muito as tipologias textuais de forma aberta. Neste vestibular, que é um vestibular adaptado por conta da pandemia, ano passado não teve processo seletivo, eles estão fazendo um vestibular com 60 questões, sem segunda fase e com um texto pré-definido, que é um texto dissertativo argumentativo. Eles já estão exatamente indo na contramão daquilo que eles, de forma muito eficiente, fazem. Então você tem que ficar atento que a proposta pode vir com padrão UFPR, que é a dependência do teu texto argumentativo, que pode ser escrito em terceira pessoa. Lembrar que é uma característica da dissertação, tá? Isso, né, o uso da impessoalidade, tá? Mesmo se você vai se posicionar a favor ou contra. É possível fazer isso? Lógico que é possível. Inclusive, fica até mais verossímil e menos pedante do que você usar os verbos em primeira pessoa, ok? Então, fica atento com esse tipo de proposta. Agora, moçada, se vir o enunciado do padrão da dissertação, aí dá para nadar de braçada. Porque quem está aqui no estado do Paraná, o EPG, o Unicentro, tá? Cobram essa dissertação tradicional. Mas o aluno no Brasil, no geral, saindo daqui do nosso espaço geográfico, a gente pode pensar a redação do Exame Nacional no Ensino Médio. Ela é uma redação, por exemplo, que tem esse padrão de dissertação, né? Texto longo, um texto que valoriza muito a tua argumentação, teus repertórios extras, então se o texto base cita, tá, o Aristóteles, no teu texto é presumível que você não cite o Aristóteles, que se cite, né, outro filósofo, outros tipos de repertórios, tá? Então isso é bem importante na hora em que você está articulando uma dissertação. Então, nesse enunciado padrão, que pode aparecer amanhã na prova da Federal do Paraná, nós temos os textos motivadores, tá? Então, com base nos textos motivadores, nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
tá? Os riscos, né, do aumento do garimpo ilegal, tá? Os impactos da violência contra a criança, as razões para o negacionismo científico, tá vendo? Ó? Então você vai ter textos que vão te motivar. Aí sim, a tua proposta é baseada em um tema apresentado. A argumentação sem referência direta ao texto motivador, isso valoriza muito o teu texto, sem mostrar para a banca que você conhece sobre o tema que está sendo tratado, são os repertórios extras. Tá? Lembra que de enunciado padrão, você trabalha apenas com estatística, com número de lei, né? Você pode até pegar a ideia, mas o conceito central aqui é você não copiar o texto base. Lembrar que a Federal do Paraná fez uma prova recentemente no começo de junho, tá? Para a Polícia Militar. E a proposta de redação foi uma proposta mais padrão, tá? Mas o vestibular é outra pegada. A gente tem que separar isso. Muita gente está comparando com o concurso da PM. O concurso da PM é um concurso, né, de nível médio, tá? O vestibular é diferente. Agora, pode acontecer uma repetição da formatação do texto? Pode. Se acontecer isso, como eu falei, vocês estão nadando de braçada, tá? Porque é a dissertação tradicional. Né? E um grande problema que nós temos, tá? Com relação à estrutura do texto, né? A gente pensar assim, ó. Se o texto for até 15 linhas, gente, tá? Pode fazer parágrafo único. Olha só, pode fazer um parágrafo dividido em períodos. Quantos períodos? 4, 5. Tese, argumentação e conclusão. Deem preferência para períodos curtos, não alonguem demais. Tem um exercício de coesão interna, né? Textual, você fazer isso, tá? Então, se for até 15 linhas, lembra, o texto pode ter 15 linhas, mas ele é uma dissertação. Vai ter que ter a tese, que é a tua opinião, né, em terceira pessoa sobre a temática, tá? Vai ter que ter a argumentação, que é baseada exatamente na tua interpretação, você vai construir os teus argumentos mais relacionados, linkados com aquilo que você leu lá no texto base, né? E você vai ter a conclusão. Usa, né, os mecanismos de coesão interna. Então, a conclusão, né, por fim, portanto, que você está concluindo uma ideia. Agora, gente, se cair alguma coisa de 20 a 25 linhas, tá? Em que a estrutura, né, seja padrão, você vai fazer uma divisão paragrafal. Introdução, desenvolvimentos e conclusão. Tá? Então, caiu, né, acima de 20 linhas, é a estrutura tranquila, tradicional que você tem para fazer. Nós podemos pensar assim, o tempo para fazer a prova é um tempo razoável, tá? Um tempo bom. Então podemos pensar que essa redação pode ser de 20 a 25 linhas, sim, tá? Mas pode ser de até 15 linhas. A grande dúvida que nós temos, que para vocês não é mais dúvida, ou vai ser uma dissertação tradicional, partindo de textos motivadores em que se usa uma construção argumentativa, tá? Toda, né, amparado no teu conhecimento sobre, ou vai ser uma proposta em que teus argumentos estão ancorados, tá, naquilo que foi solicitado, tá, na prova. Com relação à temática, essa revisão não visa tematizar, porque temáticas, os meus alunos a gente viu ao longo do ano, né, ao longo desse 1 ano e meio, os outros professores de várias instituições trabalharam também, esse é um dos ofícios da redação, mas assim, as propostas da Federal normalmente são, inclusive está no edital, atualidade. Então, pode ter certeza, educação, saúde, comportamento, meio ambiente, tá? São situações que nós temos, né? Muito atuais, muito a factualidade. Agora, muito disso vai surgir de textos de sociólogo, de visão de filósofo, tá? De construção, né? Em cima de um poema, de repente, alguma coisa assim, tá bom? Então, essa foi a nossa revisão. Desejo sucesso para vocês na prova da UFPR. Um grande abraço do professor Bruno, tá? E o Redação Mais está aí com propostas, com temáticas voltadas para vestibulares
e Exame Nacional do Ensino Médio. Um grande abraço e até mais, gente!